É um culto especial, é um culto onde nós iremos celebrar a vida, celebrar mais uma primavera do nosso copastor Fernando Nakamura. Provérbios 27:17, que diz: como o ferro com o ferro se afia. Algumas traduções vai estar aguça, mas é a mesma coisa, é o mesmo significado. Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Vamos repetir? Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer nessa noite por essa oportunidade, pela tua igreja, pelo teu povo. Que o Senhor venha falar conosco a sua palavra, que o Senhor venha abrir nossos corações, que o Senhor venha nos afiar através do seu Espírito. E assim te agradecemos e louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. A gente, irmãos, antes da gente ir naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, eu não posso deixar de introduzir o livro de Provérbios, que foi escrito, alguns provérbios por Salomão, outros por Moisés, mas a maior parte de provérbios foi escrito por Salomão. E existe uma coletânea do Provérbios de número 10 ao 27, aonde Salomão ele trata alguns assuntos práticos para a vida cristã. É um livro inspirado por Deus. Nós sabemos que Salomão, quando ainda muito jovem, apaixonado, ele escreve o livro de Cantares. Quando ele chega numa idade madura, ele escreve Provérbios, e já avançado em idade, ele escreve Eclesiastes. Eclesiastes, já avançado de idade, ele tem uma mistura de um homem ansioso, depressivo, onde o seu pensamento ele muda a todo tempo. Ele vai dizer: para que ser sábio, para que ser tolo? Se o sábio e o tolo morrem, vão tudo para o mesmo lugar. Ele tem uma confusão de pensamentos. Mas interessante que no final do capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastes, ele já avançado em idade, é como Salomão, ele estivesse olhando para a sua história, ele vê um declínio. Aí ele diz: olha, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter amado mais, eu poderia me envolver mais, eu poderia ter cultivado mais amigos, eu poderia fazer outras coisas, tantas outras coisas. Mas ele escreve: o final de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Oh, glória! Israel, no antigo, ele tinha 3 categorias de ministros que ministravam para o povo. Os sacerdotes, ele ministrava os sacrifícios, as cerimônias religiosas. Os profetas traziam uma mensagem de Deus para o coração do povo, quer seja para conserto, sentença, exortação, encorajar ou abençoar o povo. E tinha os sábios, que eram dotados de sabedoria e conselhos divinos, que dizem a respeito de assuntos morais e espirituais, que são práticas para a caminhada do crente. Inspirados por Deus. E Salomão, ele era um sábio, e ele foi inspirado por Deus para nos trazer conselhos práticos, morais e espirituais para a nossa caminhada nessa terra. Em alguns provérbios, Salomão ele destaca a importância de nós termos cultivados uma verdadeira amizade. Ele vai falar muito sobre a amizade, sobre o amigo verdadeiro, cultivar. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós estamos cultivando uma amizade.
de um homem que se dedicou a sua vida por inteiro à obra de Deus. E Salomão, o mais sábio de sua época, ele não tinha a tecnologia que temos hoje, não tinha amigos, colegas no Facebook para compartilhar os seus feitos ou curti-los. Salomão, ele construiu grandes monumentos, edificou cidades da sua época, grandes cidades, teve um reinado próspero. Ele não teve inimigos para o confronto direto, porque Deus havia falado que o seu reinado seria próspero e pacífico. E a sua sabedoria atraía o olhar de outras nações. E um dia essa sabedoria de Salomão, ela atraiu uma mulher, uma rainha muito rica, do outro lado do planeta, mas ela ouviu falar que do outro lado, que em Jerusalém existia um homem sábio, um homem rico, e lhe falaram sobre Salomão. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, mas chegou até essa rainha, e essa rainha diz: eu vou conhecer esse homem. A Bíblia vai dizer que ela viaja até Jerusalém para conhecer Salomão, conhecer a sua riqueza, conhecer um pouquinho mais dele. Segundo Crônicas 9, 3-6, ele vai dizer, vai nos trazer explicações acerca dessa rainha. Interessante que essa rainha, ao chegar em Jerusalém, ao conhecer Salomão, vendo a sabedoria de Salomão, as iguarias da sua mesa, ou seja, as taças que Salomão possuía, seus pratos, seus talheres, as vestimentas dos seus servos, a forma que os seus servos serviam, a Bíblia vai dizer que essa mulher, ao ver a grandeza e a sabedoria de Salomão, essa rainha, ela fica inquieta, ela fica fora de si, porque ela não creu quando lhe falaram a respeito de Salomão. Mas quando ela viaja até Jerusalém, por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender. Mas quando ela viaja até Jerusalém, ela chega a uma conclusão. Ela diz: a palavra que ouvi na minha terra eram verdadeiras. Eis que não me disseram metade da grandeza e da sabedoria de Salomão. E quando vê todo o esplendor do templo, a grandeza do templo, essa mulher pira, ela sai fora de si. E este mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, com todo o seu currículo, bagagem, ele escreve sobre a importância de um verdadeiro amigo. O tema que eu queria trazer para essa mensagem é: amigo a gente não procura, o coração encontra. Aleluia. E esse Salomão, cheio de sabedoria, grandes feitos, atraía nações para ver se era verdade o esplendor de Jerusalém. Um povo próspero, um povo pacífico. E esse Salomão, ele escreve Provérbios 17:17, que diz: em todo tempo ama um amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Ele está dizendo: um amigo ama em todo tempo. Um certo escritor escreveu: um homem nunca será inútil enquanto ele tiver um amigo. Outro escritor escreveu: enquanto eu estiver vivo, um amigo meu nunca terá fome, porque eu sou o seu amigo. Amigo e colega tem muita diferença.
Os colegas passam, mas os amigos, eles continuam. Eles não se afastam. Na hora da festa, todo mundo é amigo. Todo mundo se diverte. Todo mundo come, todo mundo bebe. Mas quando a festa acaba, os colegas somem, mas o amigo está ali. Quando a festa acaba, na hora da arrumadeira, na hora de arrumar, na hora de limpar, todo mundo some, os colegas somem. Mas o amigo está ali, eu preciso ajudar. Os verdadeiros amigos, eles surgem em tempos de guerra, adversidade. Quando está tudo bem, os colegas estão ali, eles ficam no meio dos amigos, até parece que é amigo. Ele está lá. Mas nos tempos difíceis, nos tempos de guerra, de adversidade, quando todos somem, o verdadeiro amigo está lá. Ele está lá. Ele pode não ter muita condição financeira boa, mas ele está lá. Existem amigos que atravessam a adversidade conosco, junto conosco. Por quê? Porque o coração está junto conosco. E Salomão, o mais sábio dos homens, ele diz: em todo tempo ame o amigo. Se você tem um amigo verdadeiro, meu irmão, sinta-se privilegiado. Isso é um privilégio, um amigo para desabafar, um amigo para contar histórias, sentar à mesa. Isso significa intimidade, relacionamento. E um homem tão sábio como Salomão lhe diz: em todo tempo ama o teu amigo. Valorize o teu amigo. Valorize enquanto ele está perto. Valorize enquanto você o tem. Em todo tempo ame o teu amigo. Eu tenho amigos há mais de 10 anos que foi uma amizade construída no trabalho. E todo dia ele está lá me mandando mensagem. A minha esposa pergunta: quem é? Eu falo: é o Giba. Todo dia me manda mensagem: como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Em todo tempo ame o amigo. E em Provérbios 18, 24, Salomão escreve: o homem de muitos amigos deve se mostrar amigável com todos, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Este provérbio não está diminuindo a importância da relação de sangue entre irmãos. Ele está evidenciando uma amizade autêntica. Porque tem amigos que são mais chegados que irmãos do nosso próprio sangue, irmãos. Um bom amigo, ele pode surgir nas noites escuras de adversidade. Quando todos somem, ele está ali. Provérbios 27 e 17, o texto a qual nós lemos. Salomão escreve: como o ferro se afia o ferro, assim é o homem afia o rosto do seu amigo. Salomão está falando de caráter. Assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o rosto do seu amigo. O amigo verdadeiro, ele tem o poder de afiar. Afiar quer dizer deixar pronto para o uso. Nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, afiar o ferro era pegar um ferro no outro e começar a raspar um no outro, tirando todas as impurezas.
facas das irmãs, dos açougueiros, não tinha, era ferro no ferro, tirando rebarba, um afiando o outro. E Salomão, ele usa a expressão afiar, ferro no ferro. Para um amigo, ele tem o poder de afiar o caráter do outro amigo, o rosto do outro amigo. Assim um amigo verdadeiro faz com o outro, afia, defende nas costas e afia na frente, ou seja, ele confronta na frente. Ele te defende quando você está ausente, mas na sua frente, um amigo autêntico, verdadeiro, ele te afia, ele te confronta. Quantas vezes a gente, para não perder amigos, a gente deixa de confrontar pecado, a gente deixa de confrontar algumas situações. Eu não vou confrontar porque é meu amigo. Não, ele não é teu amigo. Se fosse teu amigo verdadeiro, ele te confrontaria. Até mesmo quando nos sentimos fracos, desanimados, incapazes para novos desafios, o verdadeiro amigo está ali, te afiando. Vai, levanta. Ai, glória, levanta, anda, vai. O verdadeiro amigo é assim, ele constrói ponte de relacionamento. Vai, levanta, vamos, para de preguiça, vamos, levanta. Vamos para o culto. Vamos adorar o Senhor. Isso é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que diz: para de manha, levanta, para de frescura, para de ser mimimi, para de ser bicudo. Vamos, levanta. Você está errado, rapaz. Levanta. O verdadeiro amigo, ele constrói pontes de relacionamento. Assim, o amigo verdadeiro, ele faz com o outro. Ele defende você nas suas costas. Você não está presente, ele te defende. Mas quando você está ausente, presente, meu irmão, vai ter que ouvir o amigo. Esse é o verdadeiro amigo, irmãos. Te chama para confronto. É por isso que muitas vezes a gente pega no pé. Estamos afiando, tem que vir para a ceia, tem que vir para o culto, tem que vir para a oração. É isso, é aquilo. Ei, vem comigo. O pastor só falou a mesma coisa. E vou continuar falando. Sabe por quê? Porque eu quero te afiar. Eu quero que essa igreja seja afiada. Ontem nós tivemos aqui um culto de oração com o tema Atos 1:8. Mas revestivos da virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Muitos vieram para a igreja e acharam que ia haver anjo, ia haver fogo, coluna de fogo, ia haver anjos voando do altar para cima, para baixo. Mas a palavra foi: seja uma igreja ativa, não passiva. Uma igreja ativa, uma igreja amiga, uma igreja que confronta. Ai, ficaram todo murchinho. Eu falei, isso aqui só foi introdução, para que nas próximas vocês se esvaziem de você. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que as virtudes do Espírito ela venha sobre nós, nos capacita para uma grande obra. Não é para me amostrar por causa dos meus dons, mas sim para a gente realizar aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele formatou, que é a igreja. Assim um amigo verdadeiro faz com o outro, ele afia. Deus coloca amigos em nossas vidas para nos afiar. Quando precisamos retirar algumas rebarbas. Ferro no ferro. Esse meu amigo está ficando
metido, está ficando soberbo, está ficando orgulhoso. Ferro, confronto. Precisa ser confrontado. Está achando que é a última bolacha do pacote. Ai, se não me chamar pelo meu cargo ministerial. Ele está lá. Afiando. Precisa ser afiado. O verdadeiro amigo o confronta e o afia. Quantas vezes, já vou terminar, segure um pouquinho. Quantas vezes Jesus precisou afiar os seus discípulos? Aí a mãe dele foi lá, meu filho está assim, está assado. E os seus discípulos não conseguiram expulsar. Aí Jesus na cara deles disse: até quando vou ficar com vocês, geração incrédula? Não jejua, não ora, não lê. Aí o demônio manifesta, corre. Chama o pastor, chama os obreiros. Outro dia um demônio uivou aqui atrás. Chama lá, não sei quem. Alabante, oh, labasse. Em todo o seu ministério terreno, Jesus, ele afiou os seus discípulos até estarem prontos. Mateus 16:13, Jesus ele repreende a fala de Pedro no momento em que ele professa que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. No mesmo momento, no outro momento, ele quis mexer com o orgulho de Jesus, dizendo que ele não iria para a cruz. Tem dó de você, Jesus? Isso não vai acontecer. E no meio de todo mundo, Jesus ele vai dizer: para trás de mim, Satanás. Está afiando ou não está afiando? Irmão, é como Jesus estivesse falando: Pedro, você está dando lugar para o diabo, Pedro, você está dando lugar, Pedro, para o nosso adversário. Quantas vezes nós vamos ter que afiar nossos irmãos? Porque se mete em polêmica, em confusão, até dentro da igreja. E a gente precisa ir lá e afiar os irmãos. Em discussões, em disse-me-disse. Um fala mal do outro. Aí em Provérbios vai dizer que 6 coisas Deus aborrece, a 7ª ele abomina: aquele que faz contenda entre irmãos. Mais uma vez Deus usando Salomão para afiar. Se você, até sem objetivo, por algum problema, fez alguma contenda entre irmãos sabem que isso é abominável. Deus está abominando isso. Fofoca, Deus abomina. Disse-me disse, Deus abomina. Precisamos ser afiados pelo Espírito de Deus. Lucas 22:24 a seguir, eles estavam discutindo pelo caminho quem seria o maior. E Jesus ele afia os discípulos. Estavam discutindo: quem é o maior? Quem é o melhor? Quem canta mais? Quem canta menos? Aí Jesus ele vai dizer: por que vocês estão se arrazoando entre si? Quer ser o melhor? Sirva a todos. Quer ser o maior? Seja servo de todos. Jesus ele não deixou de afiar. Por quê? Porque ele tinha algo ainda a realizar na vida deles. Eles precisavam ser afiados. Eles precisavam tirar a impureza. Ferro no ferro. Mudar o caráter. O escritor de Provérbios diz que o ferro com ferro afia, mas assim é o homem que afia o seu amigo, o rosto do seu amigo. Fala de caráter. Caráter. Tem alguém te afiando, irmão? Tem um amigo, ele é teu amigo, fica tranquilo. Ele quer te aproximar de Deus.
Se não tem ninguém te afiando, então você é perfeito. Daqui a pouco você está voando igual anjo. Daqui a pouco vai ser arrebatado. Então, de tanta santidade, de tanta perfeição. Cuidado para não ser arrebatado. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu louvo a Deus que Ele me afia todos os dias. Todos os dias Deus, Ele tira algo meu e coloca algo dele. Ele me limpa algumas coisas. Ah, assim não, André, assim não. O que você precisa ser afiado nessa noite? Aonde nós precisamos ser afiados? Qual é o lado da nossa vida que nós precisamos ser afiados? Lucas 22, 31 a seguir, Pedro se achava o mais forte que os demais, o mais fiel. Jesus está dizendo da sua morte, que ele iria partir. Aí ele vai dizendo que alguns iam abandoná-lo, o pastor seria abandonado. Aí Pedro diz assim, ó, Pedro ainda sendo afiado por Jesus. Eu não, Jesus. Esses aí tudo bem, mas eu não. Eu jamais vou te abandonar. Eu jamais vou me desviar. Eles sim, eles podem até desviar, até abandonar o Senhor, mas eu não. Estarei contigo até a sua morte. Aí Jesus, ele diz para Pedro, ó Jesus afiando Pedro. Pedro, você se acha o santarrão, o mais fiel? Eu vou te dizer uma coisa. O diabo pediu para cirandar com você, assim como ele ciranda com o trigo, assim como a gente ciranda o trigo, coloca o trigo para ser moído. O diabo pediu para cirandar com você. Viu, Pedro? Você que se acha santarrão, você que se acha o mais fiel, que não tem pecado, o diabo chegou para mim e falou, ó, vou cirandar com Pedro, vou colocar ele para moer. E Jesus sabia que Pedro não suportaria ser moído. Aí Jesus, ele vai dizer, olha Pedro, olha Jesus afiando, olha Pedro, eu roguei ao Pai para poupar a sua vida. E olha o que Jesus diz, e quando Pedro você se converter, olha Jesus afiando, quando você se converter, você vai confirmar a sua conversão aos irmãos. Porque Pedro, quando você se converter, as pessoas vão ver que você se converteu. Vai ser notório a sua conversão. E Jesus passando. Já vou terminar. Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele afiou os seus discípulos. O coração de Jesus encontrou os seus discípulos. Porque amigo a gente não procura, o coração encontra. O coração de Jesus encontrou os 12, até Judas fazia parte desse coração amoroso de Jesus. Jesus os encontra, Jesus os ama, Ele confia e os afiou para uma grande obra. Tem gente que não gosta de ser afiada, não aceita o conselho de pastor, não aceita conselhos dos líderes, não aceita sugestões de roupas, não aceita ser afiado. Mas quando a gente é amigo, o coração encontra. O verdadeiro amigo, ele vê potencial em você, que ele quer que você cresça. É por isso que o seu pastor vai te pegar no teu pé toda hora.
por isso que o seu pastor vai toda hora pegar no seu pé e falar a mesma coisa. Entenda uma coisa, ele está te afiando. Ele quer você pronto para uma grande obra. Então, quando alguém estiver te afiando, glorifique a Deus, irmãos. Glorifique a Deus. Você tem um amigo que está te afiando, porque ele vê potencial em você. Quantas vezes eu preciso afiar alguns pastores? João Marcos está aí. Quantas vezes o pastor Nakamura me afia? Sim, ele me afia. Aí quando eu sou afiado, eu entendo que o meu carro tem marcha ré. Opa, eu preciso rever algumas coisas. Eu vou terminar agora. Estou igual a minha esposa, vou terminar. E não termina nunca. Eita, coisa boa, está com o microfone na mão, né, irmãos? Eu era tão tímido, irmão, corria de oportunidades. Mas hoje, graças a Deus, e também porque eu me achava que eu não tinha conhecimento bíblico. Uma das coisas que fazia eu fugir de oportunidades, Kleber, é porque eu achava que eu não tinha conhecimento bíblico. Ah, meu pai, aí sabe o que eu fiz? Fui afiado. Eu era afiado aí, culto de doutrina, culto de ensino. Pregação não é ensino, irmãos. A pregação você absorve ali no momento, mas passa. Mas o ensino, a doutrina, ela afia o meu caráter, ela forja o meu caráter. É ferro do ferro. Aí sabe o que eu fiz? Eu vou estudar a Bíblia. Comprei pilhas de livro lá em casa, tem uma biblioteca lá em casa. Ia para a escola dominical, para a doutrina, escutava lá na doutrina: toma vergonha na tua cara. Ei, eu estava sendo afiado. Aí Deus causava algumas situações, aí eu lembrava: opa, eu vou tropeçar agora, ó, vou tropeçar. Mas eu lembrava: eita, eu fui afiado nessa palavra. Aí meus pés não tropeçaram. Louve a Deus se você tem alguém na tua casa, se Deus levantou alguém na tua casa para te afiar. João 15 e 16, Jesus ele vai dizer, abram aí as vossas Bíblias, irmão, para a gente encerrar. Vou encerrar agora, prometo. João 15, 16. João 15, 15. Ele vai dizer, ele promove agora os discípulos. Houve uma promoção. Jesus ele afiou os 3 anos os discípulos, e ele estava prestes a ser crucificado. Aí Jesus ele vai dizer: eu já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-os chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho feito a vocês conhecerem. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, ao meu Pai vos conceda. Jesus ele tinha um propósito para afiar os seus discípulos. A igreja tem um propósito para te afiar em todo o tempo. Você teve uma promoção. Você não é mais chamado de servo, mas sim amigos. E o verdadeiro amigo, ele te confronta. É ferro no ferro. Tira as rebarbas, te defende nas costas. Te defende nas costas, te confronta pela frente. Isso é o verdadeiro amigo. Sejam autênticos. Que Deus vos abençoe.